Muitos dos outros, mais velhos, eram de outras organizações, nomeadamente o ELA, o PCA, o Partido Comunista Angolano, de efêmera duração, o PLUA, Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola, o MIA, Movimento para a Independência de Angola. Portanto, há um conjunto de organizações que antecede a criação formal do MPLA, e muitos destes presos da primeira vaga e da segunda vaga estão registados nos arquivos da PIDE como pertencendo ao ELA, ao PCA, ao MIA e ao PLUA, etc. Portanto, eu penso que isto até lhes dá mais mérito, dá-lhes mais mérito, não desvirtua em nada, não retira nenhuma militância, porque eles estão anteriores ao próprio MPLA do ponto de vista formal. As primeiras libertações tiveram lugar no ano de 1963. De acordo com os registros que eu possuo, o primeiro preso angolano a ser libertado foi o Sr. André Franco de Sousa, cofundador do PLUA, com Ilídio Machado, e seu sobrinho, enfim, Viriato da Cruz. Portanto, é uma pessoa que está nos alicerces da criação do nosso movimento de libertação. No ano seguinte, eles são libertados Mário Campos, Belamino Van Dunen, André Rodrigues Mingas, Beto Van Dunen, Gabriel Leitão, etc. Em 65 ainda estão libertados Ilídio Machado, João Fialho da Costa, Manuel Bernardo de Sousa. Seguem-se mais libertações, porque é o ano em que chegam os nossos companheiros de Cabo Verde, e é o ano em que saem os nossos companheiros, com os quais nós nunca nos cruzamos, os nossos companheiros da Guiné-Bissau. É um ano simbólico. Porquê? Porque o Tarrafal ficou 5 anos sem receber presos. Depois da terceira vaga, o Tarrafal só iam saindo a conta-gotas alguns presos, ficou 5 anos sem receber presos. Em 1970 é libertado a pessoa que foi referida várias vezes aqui, infelizmente não está aqui connosco, o Manuel dos Santos Júnior. Ele tem o direito de reivindicar-se como um dos precursores da nossa luta moderna. É dos mais novos e mais é dos poucos que tinha ideologia. É interessante este pormenor. Ele era dos mais novos do grupo, ele é preso na qualidade de membro do Partido Comunista Angolano. Portanto, é bastante interessante ver, porque uma coisa é ser nacionalista, outra coisa é ter uma ideologia definida. Ser nacionalista é muito fácil, gostar da terra, pronto, achar que Angola pode ser independente. O Manuel dos Santos Júnior estava enquadrado num grupo que já tinha uma direção ideológica definida. Era o Partido Comunista Angolano, de efêmera duração, mas que para nós também é um marco no nosso movimento libertador. Seguiram-se libertações em 71, em 72, o Jacinto Luandino e um velhote de Cabinda, Marcelo Micelo, o Pacavira lembra-se, saem em 1973, são libertados em 1973. O Marcelo Micelo esteve na caserna do Pacavira, lá no Tarrafal. É uma figura interessante, é uma espécie de Dom Quixote. Ele estava sozinho, ele não tinha grupo, ele foi preso em Cabinda. Ele era um homem que vivia na fronteira entre Cabinda e o Congo e terá facilitado a travessia do rio aos guerrilheiros da UPA, da FNLA. De tal maneira que ele era um homem do povo, um agricultor, um homem simples, que nem conseguia pronunciar bem as palavras das pessoas que ele conhecia. E eu lembro-me de um fato interessante do Marcelo Micelo. Quando nós o encontramos no Tarrafal, ele explicou-nos que era da FNLA, que ajudava a FNLA, UPA, e que tinha relações com um senhor chamado Cruzeiro. Mas nós não tínhamos memória de alguma grande figura da luta chamada Cruzeiro. E depois de muitas explicações conseguimos perceber
que afinal a pessoa com a qual ele tinha contactos diretos era precisamente o ministro da Guerra do GRAI, o senhor Abrão Gurgel, mas ele não conseguia dizer Gurgel, dizia Cruzeiro. E é este velhote, Marcelo Micelo, que esteve connosco no campo e foi libertado em 1973. E outros indivíduos que foram também libertados neste ano, nomeadamente pessoas do leste de Angola. Recordo o Caçupa, o Dava Benoit, o Evaristo Miúdo, o Silva e Sousa, enfim. Eu queria também, antes de entrar já na parte final, fazer uma espécie de geografia sociocultural do Tarrafal, na perspectiva do angolano. Se nós olharmos para os 107 angolanos que estiveram no Tarrafal e olharmos para a data em que eles entram para o campo, vocês começam a ver a geografia da nossa luta. Os primeiros presos são daquela zona norte e a zona dos Dembos. Portanto, o grupo Kikongo e indivíduos quimbundos. Porque a luta começa ali. As primeiras pessoas são urbanas. É preciso corrigir. Os primeiros são urbanos, que são os tais do processo 50, originários de Catete, de Luanda, de Malange, de Vila Salazar, portanto, daquela zona que era mais desenvolvida na época. As chamadas elites urbanas que nós tínhamos. Mas depois, a partir deste grupo, começam os presos começam a provir do norte, porque é ali que se desencadeia a guerrilha ativa, e também da zona dos Dembos. E depois, com o tempo, naturalmente, uns pertencentes ao MPLA, outros pertencentes à FNLA e à UPA. E depois, com o tempo, começam a surgir pessoas vindas do leste, chamados Quiopos. Porque, por um lado, a UNITA desencadeia a sua luta a partir dos finais de 66, precisamente no Mochico, e o MPLA também abre a terceira região político-militar. Portanto, esta geografia sociocultural é interessante de ser analisada. Dessa perspectiva, de onde é que vêm, afinal, estes homens que povoam o Tarrafal, os tais 107 angolanos. Também queria fazer referência às qualificações, à qualidade das pessoas. De facto, o Tarrafal recebeu angolanos de todas as qualificações. Eram enfermeiros, contabilizei 9 enfermeiros. Catequistas e pastores, 4. Agricultores, 23. Estudantes, 7. Havia funcionários públicos, havia mecânicos, havia empregados bancários, havia gerentes, empregados comerciais, como é o caso do António Jacinto, que era gerente comercial, eletricistas, alfaiates, tipógrafos, professores primários, operários, tratoristas, escriturários, enfim. A nossa luta envolveu, na realidade, grande parte da nossa sociedade. Não foi uma luta feita apenas por uma elite, mas também não foi uma luta feita apenas pelos camponeses. Quem pensar que a nossa luta foi levada a cabo apenas por guerrilheiros originários do campo, não está a ter uma perspectiva correta da luta que teve lugar em Angola. Foi uma luta em que estiveram envolvidos indivíduos dos mais diversos quadrantes sociológicos e também das mais diversas e mais distantes zonas geográficas de Angola.